Bem-vindos ao Paleonerd, pessoal! E agora a gente vai apontar aqui 3 livros de história que podem dar uma força para você aí dar uma estudada. Vai vendo. Se monta uma moradia precária, se constrói uma casa segura. A TV de top de banalidade, uma leitura certeira te dá um levante. Bom, galera, tem 3 livros de história do Brasil que eu costumo usar. O primeiro deles é o do Boris Fausto, História do Brasil. Essa daqui é a versão completa, existe também uma versão resumida. Esse livro ele é muito importante. O Boris Fausto ele foi um dos primeiros caras a sentar e fazer uma compilação da história completa do Brasil. Não é fácil, cara, isso dá um trabalho homérico, é cansativo pra caramba e por isso ele é considerado uma grande referência. Alguns pontos da perspectiva dele já são considerados ultrapassados, afinal a gente tem o constante desenvolvimento de estudos, de teorias que vão interrogar diversos aspectos de maneira aprofundada ali da história brasileira. Então, de qualquer maneira, esse livro ele é um bom primeiro passo, mas eu já aviso, ele é grandão, ele é um pouco cansativo na leitura. Por quê? Para quem não está acostumado a isso. Por isso que eu falo para vocês, leiam, desenvolvam o hábito de ler. Ler é prazeroso, ler não é uma coisa, um esforço, é uma tortura. Você tem que entender isso. A leitura pode sim e deve ser prazerosa. Bom, então tá aí. Uma dica é esse livro. Ele tem também nessa versão completa algumas imagens. Eles colocaram impressões de quadros e de outros momentos aí que fazem referências a momentos específicos da história. Aqui você tem, por exemplo, fotos de revolucionários da Constitucionalista de 1932, tá legal? Então, esse é um trabalho que ele é considerado uma base, todo historiador procura ter esse livro em casa. Outro livro é um livro que ele é mais sucinto, se chama Uma Breve História do Brasil, é da Mary Del Priore, ela escreveu junto com o Renato Venâncio, e esse é um livro que eu já li ele inteiro, apesar dele ter um problema, né? No fim do livro que eu fui descobrir que ele teve um problema de impressão, o que me deixou um pouco chateado, mas isso daí foi porque eu não olhei direito, eu deveria ter dado uma folheada melhor quando eu estava comprando. E outra coisa, sim, eu vandalizo os meus livros. Bom, essa obra aqui ela é de 2010 e ela vai fazer também um resumo da história brasileira, só que de uma maneira mais sucinta, ou seja, mais resumida. Isso quer dizer que os capítulos são curtos e que eles não se preocupam tanto em ficar apontando referências, que é uma coisa típica do historiador e é também um problema, que o pessoal fala que a escrita de historiador é muitas vezes uma escrita voltada para os historiadores e não para um público mais amplo. Isso daí é um debate que rola já há muito tempo e tem ficado cada vez mais intenso, principalmente com o desenvolvimento das novas mídias. Então, a questão do debate da história, como ele deve ser levado para um público mais amplo, tudo isso daí é uma coisa que há muito tempo está em pauta nas universidades. E esse livro aqui é um livro que vale a pena, eu costumo aconselhar já para os meus alunos desde o 8º ano, porque a leitura não é uma leitura difícil. E, bom, vale a pena conhecer, vale a pena ter um acesso, principalmente porque já esse livro aqui ele tem uma coisa que o Boris Fausto não tem. O primeiro capítulo vai falar sobre estudos das comunidades pré-colombianas que viviam aqui no Brasil. Então eles procuram apontar aspectos da arqueologia que falam sobre como eram esses povos paleolíticos e depois neolíticos que vieram a viver aqui no Brasil. Agora, o que eu tô mais novo e que eu tô terminando de ler ele ainda é esse daqui, Brasil, uma biografia. Essa daqui é a obra de 2015 da Lilia Schwartz com Eloise Starling, duas historiadoras que eu adoro. A Lilia Schwartz, principalmente porque ela é fundadora da Companhia das Letras. Lilia Schwartz, beijo pra você é linda.
Mary Del Priore, beijo pra você. Boris Fausto, beijo na careca. E o negócio é que esse livro aqui da Lilia Schwartz e da Heloísa, ele também vai procurar fazer esse resumão. Sim, ele também é uma taroba, mas ele é bem interessante. A leitura dele eu achei um pouco mais densa, mas elas se preocupam em falar de uma maneira detalhada sobre os períodos históricos. O foco desse livro ele vai de acordo com o que é o foco de estudo dessas historiadoras. Então, o período colonial e império, ele é super aprofundado, ele tem um monte de perspectivas que eu não... De aspectos dessa sociedade que eu não conhecia e que fiquei muito feliz em ler, em ter contato com ele. Só que mais no fim ele fica um pouco mais superficial quando chega na era contemporânea. Nesse ponto o Boris Fausto ele ainda se preocupa em falar mais, principalmente porque essa versão do Boris Fausto ela tem uma atualização que foi escrita pelo filho dele no último capítulo, tá legal? Que é economista. Então aqui você tem duas obras. O mais interessante dessa daqui é que ela é uma obra barata. Ela custa entre 60 e 70 reais, então é um preço realmente barato, é uma forma de tornar acessível a história do Brasil para a galera. E eu aconselho para os meus alunos, principalmente os alunos do cursinho, eu falo, galera, compra esse livro, um desses daí, para ter em mãos. Por quê? Porque independente do curso que você vai fazer lá na faculdade, você vai ter que fazer trabalhos. E nesses trabalhos é importante que você saiba contextualizar. Você fala, não, mas eu estudo engenharia. Pois é, meu caro cabeçudo. Então você tem que, na hora de que você for falar, por exemplo, do desenvolvimento da engenharia automotiva no Brasil, você vai ter que puxar o contexto, falar dos primeiros carros que chegaram na década de 20, falar dos carros que, depois de toda aquela política institucionalizada pelo governo JK de incentivo ao consumo de automóveis, que ampliou pra caramba o uso de automóveis no país. Então é o tipo de coisa que é bom ter em casa. Livros de história, assim, um livro de história do Brasil e tal, é fundamental que você tenha em casa, principalmente porque quando, sei lá, seu filho, seu irmãozinho, seu sobrinho precisar fazer uma pesquisa na escola para o professor, você pode dar uma força, fazer com que a pesquisa seja mais aprofundada e mais que isso, para que eles percebam que isso é interessante, para que se perceba que esse modus operandi de sentar, ler, pesquisar, procurar entender um período histórico, isso daí é o que vai te fazer crescer, isso daí incentiva inclusive a curiosidade. Tem uma série de livros que eu não tenho porque é caro, mas um dia eu pretendo comprar, que é o História da Vida Privada no Brasil. É uma série de 4 livros, se não me engano, e também é interessantíssimo, vale a pena, é tipo uma enciclopédia da história do Brasil ali, do ponto de vista da história privada. Isso daí, é claro, foi influenciado já pelo História da Vida Privada, que foi organizado pelo Georges Duby na França, mas ficou super interessante também, é uma outra dica que vale a pena conhecer. Então fica aí, pessoal, ficam essas dicas e, uma vez mais, um incentivo. Livro, galera, senta, dá uma lida, é legal, cara. Tem informações que são, inclusive curiosidades, que são extremamente interessantes e até divertidas, cara. Por exemplo, aqui no Brasil Uma Biografia, muitas autoras falam sobre o que era a reação popular, por exemplo, na chegada da família real aqui no Brasil. E existem coisas que eu não fazia a menor ideia. Elas falam até como foi a viagem, falam que houve uma tempestade que separou os barcos que estavam vindo pra cá. Então, vale a pena, tá aí uma dica legal, tá legal? É um jabá? Mas eu não tô ganhando nada pra isso, então, ó, galera aí, Companhia das Letras, viu? Quem quiser, dá uma força, tá bom? A gente aceita. Mas espero que isso ajude vocês, beleza? Um grande abraço. Dá uma curtidinha aí, acompanha nosso canal, se inscreve e acompanha o site também, que
tem bastante texto ali que faz uma análise aprofundada de determinados aspectos, de determinados períodos. Então, divirtam-se aí, sempre querendo mostrar para vocês que a história pode sim e deve ser interessante, porque tudo tem uma história. Firmeza? Um grande abraço e até a próxima!